social, mas os objetivos aos quais se pretende podem não estar a ser suficientemente claros para uma parte das pessoas que aderiram, portanto, a estas manifestações. Esta é uma parte do argumento. A segunda parte do argumento, daquilo que foi da consequência do discurso feito, que é importante aceitarmos isto com muita profundidade, é que no interior da sociedade moçambicana há posições diferenciadas sobre o que é que significam estas manifestações. Há uns que entendem que é a via para a mudança daquilo que é entendido como problemático na sociedade moçambicana, mas também e sobretudo há um grupo que entende que esta posição de per si não responde, não estrutura e não é determinante, do meu ponto de vista, daquilo que deve significar um discurso político. Deixa-me dizer-lhe, Romeu, nós podemos ter uma dimensão emotiva do processo que está a acontecer em Moçambique, mas há uma dimensão objetiva. A dimensão objetiva de tudo quanto está a acontecer é que, por detrás da ação política, há sempre uma racionalidade, há sempre um objetivo. É por isso que em ciência política nós temos que qualquer que seja a ação guie, nós podemos constatar que a visão que foi apresentada pelo Venâncio Mondlane hoje no seu discurso, não há dúvidas que ele deve ter entendido que daquilo que é o interesse nacional, esta moratória vai responder a dois problemas. O primeiro vai permitir que as pessoas possam continuar com as suas atividades e recuperem os mecanismos da sua própria sobrevivência social. O segundo aspecto, do meu ponto de vista, vai dar tempo para que ele repense aquilo que vão ser as medidas mais apropriadas do seu ponto de vista na estrutura. Porque neste momento, mesmo que se anunciasse o famoso turbo que ia aparecer, a grande questão era qual seria o nível de mobilização dos grupos que participam nas manifestações a participar neste movimento. Isto não estava muito certo. Segundo, qual é que seria a estrutura de participação deste grupo, tendo em conta que a sociedade ficou numa situação de crise, não só económica, social e política, mas também e sobretudo uma crise existencial. Quer dizer, há até pessoas que perderam suas capacidades de sobrevivência por causa destas manifestações. Tudo isto tem que ser visto de uma forma global. É por essa razão que não me parece muito razoável, pelo menos, não assumir que este adiamento, esta moratória feita, integra-se num interregno que é feito das partes que, no fundo, querem encontrar os mecanismos mais adaptados, mas que correspondam também à dinâmica desse processo manifestacional ou protestatário. E eu queria terminar dizendo uma coisa que me parece fundamental. Nos anos 80, partindo dos anos 60 até os anos 80, houve trabalhos muito intensivos sobre a emergência dos movimentos sociais no contexto europeu e da América Latina. Uma das grandes características que determinou o sucesso dos protestos, manifestações nesses países, era o princípio da solidariedade orgânica, que decorria também das capacidades internas destas sociedades de poderem alimentar, estruturar, participar de forma diversificada nessas manifestações. Uns estavam mais dedicados a fornecer alimentos, recursos, água e outras coisas, porque havia capacidade interna. Para o contexto de Moçambique, a estrutura social, ela não permite que a solidariedade orgânica ela vá para além dos limites que impõe a própria realidade. Quem é que está em capacidade de manter, portanto, um nível de solidariedade orgânica, ou seja, de apoio de quase 2 meses de manifestações, ou de manif, como a gente diz em francês, enquanto o mesmo indivíduo que deveria participar neste processo de apoio, ele próprio está numa situação de amigo, ou de miséria, ou de dificuldades financeiras. Em bom rigor, a própria estrutura social, a própria estrutura do Estado, ela não permite, porque isto prejudica não só aos